Olá pessoal do canal Brasil Notícias, um ótimo final de tarde para vocês. Eu sou Rio Gleif Fagundes, hoje é dia 27 de dezembro de 2019. Link da matéria na descrição do vídeo, aqui junto com esse vídeo também do Herbert Passos Neto, né? Na descrição, você que curte nosso canal, quer dar uma forcinha pra gente, nos ajudar, né? Depois ajuda. Bom, você dá uma olhadinha lá que você vê como é que ajuda, tá? Gente, é o seguinte, a imprensa brasileira, no caso a imprensa esquerdista, junto com uma turma aí como o Antagonista e outros youtubers aí, estão criando uma narrativa de intriga entre Moro e Bolsonaro. Vamos entender isso? Se inscreve, comenta, compartilha, aquele like maroto, aperte nas notificações. Antes de mais nada, você quer ajudar o Aliança pelo Brasil, né, a alcançar as 492 mil assinaturas de apoio? Gente, www.aliancapelobrasil.com.br. Entra no site, rapidão, preenche tudo, segue passo a passo, imprime, corre no cartório de notas, assina lá no cartório de notas, reconhecendo firma, corre pro cartório eleitoral, entrega ou vai aos Correios. Assim a gente vai ajudar a registrar esse partido, o nosso partido. Bom, vamos à matéria. Vaga no STF, Bolsonaro traiu Moro. Calma, não caia nessa falsa narrativa. Essa é a narrativa que está rondando alguns meios de comunicações. Bolsonaro traiu Moro, ai, o Bolsonaro é traidor e agora não vai indicar mais o Sérgio Moro para o STF. Meu Deus do céu, que eu vou chorar. Uma aposta da Isentocanosfera para 2022 é promover racha entre Bolsonaro e Moro. Presta atenção nisso, a ideia tem sido essa e não é de agora. Afinal, cadê? Não ficou parente. Ah, aqui. Racha entre Bolsonaro e Moro. Afinal, por mais que eu particularmente acho que há configurações melhores, não dá para negar. Seria uma chapa praticamente imbatível. Bom, o fato é que idiotas úteis para colaborar com isso tem de sobra. Então, não seja mais um. Não se deixe levar pelo jornalista clickbait de antagonistas e outros que gostariam de um tucano no poder. Ou seja, eles estão com medo de duas coisas. Uma, Sérgio Moro ir para o STF e o caldo entornar. Sérgio Moro não ir para o STF e fazer chapa com Bolsonaro. Moro disse que não vai, não quer entrar nessa questão. Mas se ele mudar de ideia e entrar, gente, como fazendo vice de Bolsonaro, acabou, meu irmão. Não tem Lula, não tem ninguém, não tem tucano, não tem o raio que pata que derruba mais essa dupla. Eu não vou entrar nos comentários. E a turma tá doidinha pra fazer o quê? Pra tentar. Eles querem porque querem separar os dois, que é pra evitar que haja uma futura derrota da esquerdopatia de outra mais vergonhosa do que a primeira. Contenham a vaidade de se acharem mais espertos do que o cara que tem 30 anos de Congresso. Saiu limpo e vitorioso. O feeling dele tem se mostrado ótimo em tomadas de decisões. Se Bolsonaro vai indicar o Moro ou não para o STF, ou se vai segurá-lo para uma possível chapa para 2022, não sabemos. A única coisa que sabemos é que a Isentocanosfera sempre vai criar uma narrativa para enfraquecer o apoio a este governo. Presta atenção. Se Bolsonaro não indicar Moro para o STF, é porque traiu. Se indicar, é porque quer acordo com o STF para fugir de qualquer acusação que venha a ser alvo. Ou seja, eles vão achar uma desculpa para tudo. Se fizer uma coisa... Bom, vamos conferir no vídeo aqui a análise do Herbert Passos Neto. Eu já comentei o que tinha de comentar, no final a gente já era. Vambora. Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou comentar aqui sobre essa nova treta que está rolando na internet, que até muita gente da direita está envolvida,
que é essa não indicação de Sérgio Moro para a primeira vaga que vai abrir no STF, né? Já tem muita gente criando narrativas em torno disso, de que Bolsonaro estaria descumprindo promessa de campanha, de que estaria traindo o Sérgio Moro, de que estaria se tornando um cachorrinho de Dias Toffoli, porque afinal ele citou a possibilidade de indicar o André Mendonça, que segundo algumas pessoas ele é um pupilo de Dias Toffoli. E muita gente até da direita está discutindo isso, né? O Leandro Ruschel está ali se envolvendo em troca de farpas ali com o Dex, entre outras figuras do Twitter. O pessoal do Avança Brasil também já está fazendo campanha contra o André Mendonça. Então acho que a gente precisa pontuar algumas coisas aqui, né? A gente precisa conter essa ejaculação precoce que muita gente está tendo. Olha só, a primeira coisa que a gente precisa pensar sobre isso é a intenção da isentosfera que tem por trás, né? Uma grande aposta dessa isentosfera para 2022 é enfraquecer a base de Bolsonaro. Veja que eles já estão fazendo várias narrativas através de Flávio Bolsonaro, entre outras, para dizer que o Bolsonaro está descumprindo promessas de campanha, para tentar desestimular o apoio, né, da população ao Bolsonaro. E eles também têm feito vários investimentos em promover esse racha entre Moro e Bolsonaro. Não só entre Moro e Bolsonaro, mas entre Bolsonaro e Paulo Guedes, entre Bolsonaro e Abraham Weintraub, né? Tudo que está começando a funcionar no governo, eles vão lá e tentam criar uma narrativa de que vai rolar uma briga, uma treta. Tá? Até escuto falar que tem gente aí que pode estar lucrando com essas oscilações de bolsa de valores promovidas por essas notícias. Alguma coisa disso faz sentido para mim, outras eu creio que não, tá? Mas o fato é o seguinte, quem mais cria essas narrativas aí, que é o pessoal de antagonista, vocês têm que entender uma coisa. Primeiro, eles já criaram essa narrativa de Moro demitido e Paulo Guedes várias vezes. Lembram? Então, eles não são dignos de credibilidade, pelo menos no meu ponto de vista. E uma coisa que é preciso entender sobre eles é que eles são competentes, tá? Então, assim, eu não gosto do que eles fazem, né, desse jornalismo clickbait, mas eu tenho que reconhecer que eles são muito bons em fazer isso. Então o que acontece? Eles geram notícias que você fica com vontade de clicar, são títulos que mexem com você, coisas que são importantes, então você vai e pá, né, você tem vontade de clicar, ou seja, eles conseguem, com a produção de notícias, de antagonista, de Cruzoé, despertar um gatilho emocional em você para que você vá lá e vai clicar aquilo, você não resiste em não ler a notícia. E qual que é o problema disso? O problema é que se você já se deixou disparar esse primeiro gatilho, você está suscetível emocionalmente ao discurso que está ali. Muitas vezes isso acontece. Então as pessoas começam a tirar conclusões precipitadas a partir de uma fonte que não merece toda essa credibilidade, tá? Então olha só, primeira coisa que a gente tem que pensar, intenção da isentosfera, promover um racha entre Bolsonaro e Moro, Bolsonaro e Guedes, Bolsonaro e qualquer coisa que funcione dentro do governo Bolsonaro. E você vê que várias dessas mídias, né, estão promovendo esse discurso ou esse possível racha, mesmo quando ele não existe, né? E vocês estão vendo também vários influenciadores dando, né, combustível para colocar nessa fogueira. Veja aí o Nando Moura, por exemplo, ou melhor, enganando o Moura. Né? Até peguei um tweet dele aqui, ó, ele falando o seguinte, cadê? Moro nunca vai ser vice de Bolsonaro, ele não precisa dessa merda. Ele sozinho tem muito mais popularidade que o Micto. Olha ele fazendo joguinho de palavras aí, né? É só juntar 2 mais 2 e ele mesmo, se quiser, se elege presidente. Então olha só, os caras tentando ganhar o Moro pela vaidade, né? Então ele já começa a tentar plantar uma insegurança no Moro de que o Bolsonaro estaria prestes a demitir e o Moro seria o último a saber. E eles começam também agora, né, a propagar uma narrativa de que não, Moro aí, você é bom pra caramba, você não precisa de Bolsonaro, ou seja, vão enchendo a bola do Moro, né, para poder afastar Moro de Bolsonaro, porque numa dessas o Moro pode acabar tendo essa iniciativa. Então essa é uma das esperanças, né, desse pessoal que gostaria que um tucano estivesse no governo agora e não Bolsonaro. E eles vão tentar isso para 2022. Então, assim, já está cheio de pessoas trabalhando conscientemente com essa finalidade e está cheio de idiota útil, sem querer, servindo essa narrativa. Então, assim, a dica de hoje é: você não precisa ser mais um idiota útil a colaborar com essa narrativa. Contenha a ejaculação precoce, tá? Então, como é que a gente precisa entender essa situação? Primeiro de tudo, a gente tem que observar que a política prática não é uma ciência exata. Então, assim, se Bolsonaro está falando agora em André Mendonça e que Moro talvez não seria o indicado dele, primeiro, nada garante
que ele esteja falando 100% a verdade. Não que ele seja um mentiroso, mas na política você muitas vezes precisa dissimular. Como numa luta, você está numa luta, nem sempre você canta o golpe que você vai dar no adversário. Quando o adversário é forte, você precisa muitas vezes dissimular o seu golpe para poder desarmar a defesa dele. Tá? Então, na política, isso também funciona. Então, a primeira coisa é, nada garante que o Bolsonaro esteja liberando todas as informações. Né? É muito mais provável que ele esteja fazendo um uso das informações que ele tem para conduzir melhor a situação, para que lá na frente ele decida o que ele vai fazer, até porque ainda falta bastante tempo aí, se eu não me engano é quase um ano que falta. Bom, a outra coisa, gente, que a gente precisa entender é que nem sempre aquela decisão que nos parece melhor olhando daqui de fora é de fato a melhor decisão. Esse processo de tomada de decisão na política, ele é um pouco mais complexo do que parece, tá? Eu tive algumas experiências interessantes também, já ao longo aí de praticamente 30 anos trabalhando em bastidores de política, nessa convivência com lideranças políticas. Porque o que acontece? Eu sempre tive um perfil de fazer um raciocínio lógico sobre as coisas. Então, as minhas leituras políticas, elas partiam de identificar as variáveis e de colocar tudo ali como se fosse uma equação, né, para tentar chegar a uma conclusão racional e lógica. E durante um tempo eu achava que essas minhas conclusões eram superiores, porque elas partiam ali de uma lógica. E muitas vezes eu via, não só eu fazendo isso, como outras pessoas de equipes de assessoramento, de políticos, indicando determinados caminhos, e você vê lá aquele líder daquela situação, aquele líder político escolhendo um caminho completamente diferente e às vezes inimaginável, um caminho que você não indicaria. E aí o cara vai lá e acerta. Aí você fala assim, poxa, peraí, né? Eu raciocinei aqui tudo certinho. Ele tomou um caminho totalmente diferente do que eu indiquei e ele acertou. Será que a minha conclusão está tão correta assim? Eu comecei a questionar isso. E uma coisa que me libertou totalmente disso foi um texto do professor Olavo que chama Inteligência e Verdade. Quem não conhece esse texto, pegue para ler, que ele é muito bom, é maravilhoso. É um texto que é uma transcrição, se eu não me engano, de 2 aulas que ele deu em 1990 e pouco lá, e algum aluno transcreveu. Acho que foi num seminário de filosofia lá no Paraná que ele deu uma vez. Inteligência e Verdade. Basicamente o que ele fala ali no comecinho do texto, tá, na introdução do negócio, é que o professor Olavo entende que a inteligência é a capacidade do indivíduo entender a verdade, ou perceber a verdade. Então uma coisa é a capacidade do indivíduo perceber a verdade, a outra coisa é o meio através do qual essa inteligência vai se realizar. Então, se por um lado eu sempre tentei trabalhar a parte mais racional e lógica para a inteligência se realizar, outras pessoas podem estar trabalhando a forma intuitiva. E isso que eu demorei para entender, né? Porque eu falava assim, caramba, eu tô aqui raciocinando pra caramba, fazendo a coisa de maneira super lógica, né? E o cara escolheu uma maneira não lógica e está acertando. Eu ficava confuso com aquilo. Esse texto me libertou, porque eu falei, pô, tá explicado. Esse cara tá, de maneira intuitiva, enxergando qual é a verdade daquela situação melhor do que eu. Então eu tive que desenvolver a humildade de perceber que muitas vezes determinados líderes políticos, que muitas vezes são pessoas simples, não são pessoas que estudaram, não são pessoas que demonstram uma alta capacidade de articulação, muitas vezes são pessoas que falam errado, e aí você fica com aquele preconceito, se achando o bacanão que sabe tudo, e às vezes a pessoa ali está conseguindo ter um feeling para ver a verdade que você não está tendo. Então eu aprendi isso daí, para mim foi muito importante eu perceber que esse lance do feeling, em muitos casos, ele é essencial, e o Bolsonaro parece ter esse feeling. É isso que eu fiz esse rodeio aqui para falar disso. O Bolsonaro me passa a impressão de ser um líder desse tipo. Ele tem um feeling muito bom na tomada de decisão, e eu acho que esse feeling dele também veio sendo treinado ao longo do tempo, porque olha só, gente, o Bolsonaro, ele fez Agulhas Negras e foi paraquedista, tá? E paraquedista no quartel, no exército, é um sujeito que tem muita moral. Sabe por que tem moral? Porque como é que você sobe de posto e ganha moral dentro de uma instituição como o exército? É assim, quanto mais alto é o seu posto para você alcançar, né, para você ser promovido, maior é o nível de complexidade que tem a missão que você precisa realizar. Ou seja, são decisões mais difíceis que você precisa tomar. Ao mesmo tempo em que o nível de sofrimento ao qual você é submetido enquanto toma essa decisão também aumenta. Então, assim, são coisas mais complexas que você precisa resolver aturando um sofrimento maior.
aturando muita pressão. Então você fica bom de tomar decisão rápido e boas decisões que vão manter a tua vida, que vão manter a vida da tua tropa, tá? Então é uma coisa que o cidadão comum não está treinado e que muitas vezes um militar está treinado. E o caso do Bolsonaro me parece exatamente isso, e me parece que ele traz esse feeling e treino. Eu não acho que nem só feeling, nem só treino. Eu acho que ele tem um bom feeling, e esse feeling veio sendo lapidado ao longo da vida dele, da carreira militar, e ele conseguiu trazer isso para a política. Ou vocês acham que o cara está 30 anos na política, passou pelo Congresso, saiu limpo, sem nada de corrupção e com uma carreira vitoriosa e virou presidente? Vocês acham que o cara ele é o bobão, o tiozão do papel trouxa, e vocês são os espertões que manjam tudo de política? Poxa, pelo amor de Deus, gente, vocês têm que ter humildade, né? Tem que conter a vaidade de ficarem se achando mais espertos que o cara. O cara é bom naquilo que ele faz. Aí alguém pode falar assim, pô, Herbert, mas o Bolsonaro também pode errar? Claro que o Bolsonaro pode errar, gente. Todo mundo está sujeito a errar, e é provável que um dia ele erre. Só que você precisa entender que, primeiro, ele tem acertado mais do que todo mundo, tanto que as coisas estão dando certo, tá? E vocês também precisam entender uma coisa: às vezes você faz uma leitura correta da situação, só que você tem que entender que a sua leitura é feita do seu ponto de vista. Como eu estou aqui agora no meu escritório, com as informações que eu tenho, fazendo uma determinada leitura. Outra pessoa em outro local está vendo a mesma situação por um outro ponto de vista. Então, eu posso de repente achar que um outro meio de ação, né, de governo pode ser melhor. Só que às vezes ele é melhor para mim. Às vezes, se eu estivesse lá, eu poderia fazer diferente. E aí a gente ia ver se eu ia acertar ou se eu ia errar. O fato é que quem está lá é ele que está, né, com o fiofó na reta, mais do que todos nós, e ele tem acertado mais do que todo mundo. Então, eu entendo o seguinte: se o Bolsonaro está sujeito a erro, óbvio que está. Ele tem acertado mais do que todo mundo, então a estatística pesa a favor dele. E o principal de tudo, gente, o principal é o seguinte: se nós não sabemos o que vai acontecer, se nós não sabemos quais são as reais intenções dele, se nós não sabemos quais são as decisões que ele vai tomar mesmo, se vai indicar o Moro, se vai segurar o Moro para ser candidato junto com ele ou não, se a gente não sabe o que vai acontecer, meus amigos, então a gente tem que definir uma prioridade. E a prioridade é não endossar a narrativa do adversário. Se o adversário tem como objetivo fomentar o racha entre Moro e Bolsonaro, o que vocês têm que fazer? Não fomentar, não ajude o adversário, tá? Então contenha a ejaculação precoce, para de bater em Bolsonaro, para de reclamar, confia, segura, tá? Segura a vaidade de se achar o espertão da política e deixa rolar, né? Segura, fica na manha e acompanha a situação. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos e vamos tentar sempre raciocinar, sem a gente se deixar levar por informações que vêm de jornalismo clickbait e às vezes até de informações reais, né? Porque o tal do André Mendonça tem uma boa relação com o Toffoli. Ok, mantém essa informação em suspenso. Não se arvore em tomar conclusão rápida por causa disso. Calma, que o jogo político, ele nem sempre tem todas as informações ali flutuando na sua frente para você tomar decisão, e muitas vezes também o feeling de um líder, muitas vezes ele é superior à racionalidade e à análise, né, de muitas pessoas competentes. E como tem muitas pessoas bem competentes aí na direita, intelectualmente bem capacitadas, eu acho que elas correm o risco de tirarem conclusões precipitadas por conta disso, por serem intelectualmente bem capacitadas, mas por de repente ali faltar um pouco de experiência no jogo da política prática, tá bom? Pessoal, espero que esse papo tenha sido útil para vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus, valeu! Bom, gente, acho que não precisa falar muito, né? Eu acho que ficou bem claro a explicação dele. A narrativa aí de certas partes da mídia em tentar separar o Moro do Bolsonaro. Isso é um clássico caso de desespero, porque sabem que perderam o poder e não conseguem recuperar de outro... Aquele negócio, né? A tática da guerra, né? Como é que se diz lá, gente? Dividir e conquistar. E eles estão tentando dividir o Moro e o Bolsonaro. O mal disso é que tem muita gente da direita que está entrando nessa narrativa. Gente, tomem cuidado. Bolsonaro tem mais acertado do que errado. Basta você ver os números do Brasil, o quanto o Brasil saiu da lama, né? Enfim, isso acho que já dá pra gente, né? Que nem eu falei, ele falou, Bolsonaro pode errar? Pode, gente, e vai. Só que eu vou julgar ele pela quantidade dos acertos. E se ele acertar mais do que errar, pra mim tá valendo. Canal Brasil Notícias. Fui, gente.